Vamos então começar o 46º capítulo, Sacrifício de Mulher. 1 ano se passou em trabalhos construtivos com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali, não voltar ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes, intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros? Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Então ele está aqui lembrando, né, que o ministro Clarencio é o responsável pela permanência ali da colônia, embora ele tenha muita vontade de ir na casa dele, rever os filhos, né, a família, ele sabe que ele está sendo cuidado e que as coisas vão acontecer na hora certa. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940 sem que visse a realização dos meus desejos. Então, ele no Natal, o ministro Clarencio colocou que ele logo poderia realizar o desejo de rever a família, e ele ali já está em setembro de 1940, ou seja, quase que chegando próximo do próximo Natal, e ainda não havia realizado o seu desejo. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansava. Nossas tarefas prosseguiam sempre sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames. Vamos lembrar, a Elisa é aquela que foi empregada na casa dele, de quem ele abusou dos sentimentos, e ele ali se sentia responsável em relação a ela e estava ali cuidando dela como se fosse uma irmã. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito,
Nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto, mas, surpreendido e revoltado com semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne. Por que internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Então ela está falando ali do Laerte, que foi o pai do André ali na Terra, e que ela vai reencarnar para poder ajudá-lo, porque na situação em que ele está, vamos lembrá-lo, que ele está sendo vampirizado ali pelas duas amantes que ele tinha quando ele estava na Terra, e que a mãe do André já tinha dito, ela pretende reencarnar, ela aqui está dizendo para ele que vai reencarnar para tomar o Laerte de novo como esposo e as duas amantes dele como filhas, para ela tentar ajudá-los a se reerguerem, né, a se melhorarem. E ela coloca aqui para ele que se ela não fizer isso, ele vai para os abismos, vai para regiões mais fundas ainda da qual ele está, né? Então ela coloca para ele se ele não faria o mesmo, né, de ajudá-los. Ele coloca não, respondi impressionado, quer dizer, ele coloca ali que ele não iria reencarnar para ajudá-los. Trabalharia por auxiliá-los, mas a senhora poderá ajudá-los mesmo daqui. Né? Então, o André ainda não consegue entender o que é o amor incondicional, o que é a renúncia. Né? Ele está num processo de amadurecimento, de melhora, de transformação muito grande entre as primeiras páginas do livro que nós vemos hoje, mas ainda não consegue entender um espírito tão elevado e um amor tão lindo, tão bonito como é o da mãe dele, que é um amor incondicional. Mas, talvez não totalmente, mas mais próximo do amor incondicional do que nós conhecemos aqui no estágio em que nós estamos. Eu falo por mim, né? Não falo por quem está aí assistindo os nossos estudos. Não duvido, no entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Olha que bonito que a mãe dele coloca. Aqueles que amam verdadeiramente não se limitam a ajudar de longe em posições confortáveis, né? Vão arregaçar as mangas e vão botar a mão na massa, não tem outro jeito. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos acaso residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui. Doravante reunir-me-ei a Luísa a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Vamos lembrar que Luísa, a irmã dele, está num estágio também melhorado, não está num estágio elevado como o da mãe, né? Então ela vai ajudar a mãe nesse trabalho de ajudar o pai. Pensei e redargui. Insistira, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Perdão. Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Quer dizer, o inferior ela não tem como trazer para o superior, mas ela que está no superior pode, num ato de renúncia, ir para o inferior, ajudá-los a se modificarem para que eles possam subir. Perdão. Que me resta senão isso?
Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Então ela já está contando ali com aquela melhora que o André está tendo, de tê-lo ali nos planos espirituais para amparar aqueles que estão indo para a terra. Né? Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Vamos lembrar que ele tem duas irmãs que estão no umbral e que ela pede ali que ele trabalhe por elas. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Mas, indaguei, como se encontra ele com a senhora em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Perdão. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Vamos lembrar que por ele estar nas zonas inferiores, o reencarne dele é um reencarne compulsório. Mas ele não participa da logística ali do trabalho para o reencarne dele. Mas a família espiritual, aqueles que o amam, participam. Então vemos aqui a mãe de André Luiz participando desse reencarne, né? Fazendo toda a logística, toda a programação do roteiro desse reencarne, para que ele possa reencarnar antes dela, ela vai reencarnar depois, vão se reencontrar e montar ali todo um trabalho para que ela possa ajudá-lo. Perdão. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Perdão. Ele queria fugir das duas mulheres, né, que estavam ali vampirizando, cobrando tudo aquilo que ele prometeu para elas, como obsessoras dele, né, num plano inferior. E elas aproveitaram a deixa de que eles estavam querendo fugir para poder auxiliá-lo, fazê-lo adormecer e trazê-lo para um novo reencarne. Perdão. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Né? Perguntou André. Né? Minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Né? No caso dele, ali, uma reencarnação compulsória. Não tem como levar em conta o livre-arbítrio dele. Né? Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Então existe livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é tanto maior quanto maior for a luz, quanto maior for o conhecimento, quanto maior for a ascensão daquela alma. Então, quanto mais endividada, né, quanto mais pesada, quanto mais baixo, né, na hierarquia, digamos assim, dos planos superiores, quanto mais baixo estiver o espírito, mais ele perde esse, digamos assim, esse direito
a predispor do livre-arbítrio, porque livre-arbítrio requer conhecimento, requer direitos adquiridos, e direitos adquiridos requer deveres cumpridos. Então, quanto maior for a dívida, menor é o espectro de livre-arbítrio que o espírito tem. Para ter um espectro de livre-arbítrio amplo, precisa ter deveres cumpridos amplo, conhecimento amplo, luz também já mais elevada. Vamos ler aqui de novo. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a solver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Então, nós, como co-criadores que somos, nós criamos a fatalidade, nós criamos o mal, nós criamos a dor. E com isso nós perdemos um espectro muito grande do nosso livre-arbítrio, porque criamos, né, a reação às ações. Quer dizer, a lei de ação e reação é uma lei universal, mas ela, quando ela é criada por Deus, no intuito de que a gente receba de volta o amor que envia, o bem que cria. No momento que nós invertemos a polaridade, criamos o mal, criamos a dor, criamos o sofrimento, criamos a fatalidade, porque nós criamos a reação daquilo que nós fizemos vindo para nós através da dor. E com ela nós aprendemos, nos modificamos e uma hora chegamos a realizar aquilo que Deus espera de nós, que é o amor incondicional, é amarmos o próximo como a nós mesmos, a só fazermos o outro aquilo que queiramos que nos façam, né? E aí tenhamos um outro estágio de vida, né? Um outro estágio de aprendizado. Vamos voltar aqui. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Nós nos algemamos naqueles que magoamos, naqueles que ferimos, né? Naqueles que machucamos. Nós nos algemamos a situações e a pessoas e a sentimentos. Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam e, não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Olha que coisa que ela está colocando. Que se não fosse aqueles que amam, se não fosse por interferência daqueles que muito o amam, esses espíritos, por ignorância, nessas duas obsessoras, por ignorância, né, por desconhecerem uma série de coisas, pela ignorância, não é, a gente não pode falar por serem das trevas, por ser o mal, não, é por não terem conhecimento, poderiam ter impedido que ele pudesse reencarnar. Então, os espíritos, por amor, né, fizeram com que ele se afastasse um pouco dela, conseguiram impedir um pouco essa subjugação que as duas tinham em relação a ele, elas subjugavam as forças, as energias dele, conseguiram afastá-las um pouco para que ele tentasse, quisesse se afastar, quisesse fugir e buscando a vontade dele de se modificar, pudessem ajudá-lo. Sempre tem que partir de dentro,
Porque se ele não tivesse a vontade de se afastar delas, se ele não tivesse a vontade ali da modificação, eles não poderiam ajudá-lo, por mais que tivessem essa vontade de ajudar. Tem que partir dele, né? Tem que partir do Espírito a vontade de se modificar. Meu Deus, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mãos dos inimigos. Olha o susto do André aqui, né? Descobrindo o quanto nós podemos estar algemados a inimigos. Não são inimigos, porque se elas estão naquela situação, é porque ele levou as duas quando ele as enganou, quando ele prometeu um monte de coisas para ela que não cumpriu, ele a levou àquela situação. Né? Não existe vítima, né? Existe ali uma sintonia entre ele e as duas. Nem ele é vítima delas, nem elas são totalmente vítima deles, porque todos os três trabalham ali por sintonia. Ele está assustado porque ele está olhando só um lado da moeda, olhando o pai ali como vítima. Isso não é verdade. Não existe nesse planeta vítima, porque não existe inocente nesse planeta. Os bons não encarnam neste planeta, a não ser em missão, aqui como a mãe dele está vindo. Então nós temos que entender que nós não somos bons, por isso que estamos encarnados aqui. Nós cansamos do mal, estamos buscando conhecimento, estamos buscando nos modificar. É diferente, muito diferente. Vamos voltar aqui ao espanto do André, né? Meu Deus, será possível? Estamos à mercê do mal até este ponto? Estas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. Ou seja, ela está colocando, ele é tão culpado quanto elas, né? Ele está ali junto a elas por sintonia. Um não é diferente do outro. Se ele é vítima delas, elas são vítima dele. E essas mulheres, indaguei, que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. Olha a renúncia, olha o amor se manifestando de novo através dela. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Olha o exemplo que ela está dando. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Ela não poderia ajudá-lo sem ajudar as vítimas dele, que se transformaram ali no plano espiritual em algozes, mas antes foram as vítimas dele. Para ajudá-lo, ela tem que ajudar as duas também, porque tanto quanto ele é irmão dela, elas também são irmãs dela. O que o André ainda não consegue ver, que somos uma grande irmandade e somos todos responsáveis um pelos outros. E nós temos a obrigação de ajudar os nossos irmãozinhos menos esclarecidos, ajudar aqueles que sabem menos do que nós, ajudar aqueles que estão em situação mais difícil do que nós, encarnados ou desencarnados. E não estou falando aqui da forma material. Precisamos ajudar aqueles que passam frio, que passam fome, que estão em situação difícil, precisamos. Mas precisamos ajudar aqueles que estão espiritualmente sabendo menos do que nós, numa situação de ignorância ainda maior do que a nossa, né? Através
de palestras, através de sessão mediúnica, através de evangelização, através de levar uma palavra amiga, um ombro amigo, levar um ouvido para aqueles que precisam desabafar. A caridade, ela existe em todos os pontos, em todos os sentidos. A caridade maior é quando nós damos de nós, não quando nós damos o que nós temos, mas quando nós damos do nosso tempo, do nosso sentimento, do nosso amor. Como dizia Jesus, repetia Paulo o tempo todo, o amor, a caridade apagam milhões de pecados. E ela diz aqui, não se tem como apagar um incêndio com petróleo, não dá para botar mais fogo, né? A gente tem que apagar um incêndio com água, né? E aqui a água se traduz em amor, amor verdadeiro, incondicional aos irmãos que precisam de ajuda. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs, não, antes disso tem um capítulo que eu acho que eu pulei. Voltando um pouquinho, é indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Então ela vai acolhê-lo como marido e as duas como filhas, e no regaço materno ela vai tentar ajudar essas duas almas infelizes, né, pela ignorância, a aprenderem, a se modificarem, a melhorarem um pouco. Imagina o que ela vai passar. Imagina o quanto ela está se preparando para as dificuldades que ela vai passar com essas três almas infelizes, tão ignorantes, que precisam de tanta ajuda. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivessem a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Que coisa linda! Ele compreendeu ali, naquela hora, que a mãe não era a mãe dele. A mãe era um espírito iluminado. A mãe era um espírito elevado, capaz, né, de olhar para aqueles dois, né, espíritos tão infelizes como aquelas duas mulheres, para aquele espírito tão ignorante como era o seu ex-marido. Olhar para os três com um amor muito grande, numa renúncia maior ainda de voltar à terra para sofrer todas as intempéries do esquecimento, toda a dor que esses três espíritos vão lhe causar pela ignorância, e através do amor ajudar esses três espíritos a se elevarem. Aí André viu o espírito grandioso daquela mulher que um dia tinha sido sua mãe e que agora era um espírito de luz a lhe dar uma lição inesquecível, uma lição de amor, uma lição de renúncia, uma lição de como deve se proceder em relação a todos os nossos irmãos, sem julgá-los, mas arregaçando as mangas, pronta para auxiliá-los, aconteça o que aconteça. Né? Com essa lição maravilhosa
encerramos este capítulo e vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo deste livro.